Vamos então continuar o nosso estudo. Nós estamos no 7º capítulo, Espíritos Endurecidos. La Pommerie, não sei se é assim que se pronuncia, Castigo pela Luz. Nós vimos no nosso último estudo Kardec colocando acerca deste caso aqui, desse espírito que se apresenta sem ser evocado, sem ser chamado, e que ele está sendo castigado pela luz. A luz transpassa pelo seu corpo sutil, né, o seu corpo sublime, que tem essenciado, né, o seu perispírito. Não é sublime, é sutil, matéria sutil, mas a luz transpassa como se fosse flecha. Então a luz é um castigo para ele. Vamos lá. Numa das sessões da Sociedade de Paris, onde se discutira a questão da perturbação que geralmente se segue à morte, um espírito ao qual ninguém aludira, ninguém chamara, ninguém tocara no nome dele, e não se pensava evocar, se manifesta espontaneamente pela comunicação seguinte. Embora não fosse assinada, nela se reconheceu sem dificuldade um grande criminoso que a justiça humana vinha de alcançar. Abre aspas. Que falais de perturbação? Porque essas vãs palavras sois sonhadores e utopistas. Ignorais perfeitamente as coisas com as quais pretendeis vos ocupar. Não, senhores, a perturbação não existe, salvo talvez nos vossos cérebros. Estou tão francamente morto quanto possível e vejo claro em mim, ao redor de mim, por toda parte. A vida é uma lúgubre comédia. Desastrados aqueles que se demitem da cena antes da queda da cortina. A morte é um terror, um castigo, um desejo, segundo a fraqueza ou a força daqueles que a temem, a desafiam ou imploram-na. Para todos ela é uma amarga zombaria. A luz me ofusca e penetra como uma flecha aguçada a sutileza do meu ser. Aqui o Kardec sublinha, né? Porque ele está colocando aqui que a luz ofusca a ele, né? Não consegue enxergar por causa da luz, e penetra, passa através, né, do perispírito, do corpo sutil que ele está tendo ali, que ele tem ali como desencarnado. E não só passa, como fere, né? Machuca como se fosse uma flecha cortando ele. Então a luz me ofusca e penetra como uma flecha aguçada a sutileza do meu ser. Castigou-se-me pelas trevas da prisão e acreditou-se castigar-me pelas trevas do túmulo ou aquelas sonhadas pelas superstições católicas. Pois bem, sois vós, senhores, que suportais a obscuridade, e eu, o degradado social, plano acima de vós. Eu quero permanecer eu, forte pelo pensamento, desdenho as advertências que ressoam ao meu redor. Vejo claro, um crime. Então ele percebe que o que ele coloca aqui, que ele está revivendo os crimes, ele é um assassino, né? E que ele está revivendo os crimes que ele cometeu. Então vejo claro, um crime é uma palavra. O crime existe por toda parte. Quando é executado por massas de homens, ele é glorificado. Aí ele coloca aqui na guerra, né? O crime existe por toda parte. E quando é por uma massa de homens, como quando é na guerra, ele é glorificado. No particular, que é o caso dele, né, que matou várias pessoas, é um maldito, absurdo. Não quero ser lamentado, não peço nada. Basto-me e saberei muito lutar contra essa odiosa luz. Assinado aquele que ontem era um homem. Fecha aspas. Então a gente vê a dureza dele, né? O Kardec coloca: tendo esta comunicação sido analisada na sessão seguinte, reconheceu-se no cinismo mesmo da linguagem um sério ensinamento e viu-se, na situação desse infeliz, uma nova fase do castigo,
que espera o culpado. Porque é uma nova fase, porque é algo que eles não esperavam, que alguém fosse castigado pela luz. Né? A luz é sempre um prêmio, uma dádiva. E ele ali está sendo torturado pela luz. É isso que marcou tanto, por isso que o Kardec coloca, né? Aqui. Com efeito, ao passo que uns são mergulhados nas trevas ou num isolamento absoluto, outros suportam, durante longos anos, as angústias da sua última hora. Ou, se creem ainda neste mundo, né? Eles se creem ainda neste mundo, né? A luz brilha para este, não, então para este condenado aqui, que deu a palavra, a luz brilha para ele, mas a luz é um castigo, é uma dor. Essa é a diferença que o Kardec está anotando aqui. Nós vamos ver que o Kardec vai pedir esclarecimentos. Vão vir 3 espíritos de escola darem esses esclarecimentos. Seu espírito goza a plenitude de suas faculdades. Sabe perfeitamente que está morto e não se lamenta de nada. Não pede nenhuma assistência e afronta ainda as leis divinas e humanas. É, pois, que escaparia à punição? É a pergunta que o Kardec faz. Ele vai escapar da punição? Não. Mas é que a justiça de Deus se cumpre de todas as formas. E o que faz a alegria de uns, para outros é um tormento. Então a luz, que é a alegria da maioria de muitos, né, para ele é um tormento, é uma dor, né, é um castigo. Essa luz faz o seu suplício contra o qual se obstina. Ele está lutando contra essa luz porque ela é o suplício dele, né? Ele se sente ferido por ela, é uma dor. E apesar de seu orgulho, confessa-o quando disse, abre aspas, eu me basto e saberei muito lutar contra essa odiosa luz, fecha aspas. Então ali, apesar de nariz empinado, orgulhoso, ele coloca que ele se basta, mas que ele vai lutar contra essa luz. E nesta outra frase, abre aspas, a luz me ofusca e penetra como uma flecha aguçada a sutileza do meu ser, fecha aspas. Estas palavras, sutileza do meu ser, são características. Ele reconhece que seu corpo é fluídico e penetrável à luz da qual não pode escapar. E essa luz o transpassa como uma flecha aguçada, né, causando muita dor. Esse espírito está colocado entre os endurecidos porque demorou muito tempo para manifestar o menor arrependimento. É um exemplo desta verdade de que o progresso moral nem sempre segue o progresso intelectual. Pouco a pouco, entretanto, ele melhorou e deu comunicações sabiamente raciocinadas e instrutivas. Hoje, pode ser alinhado entre os espíritos arrependidos. Então, ele está colocando aqui que essa comunicação tem algum tempo e que esse espírito mudou bastante. Nossos guias espirituais, rogados para darem a sua apreciação sobre esse assunto, ditaram as 3 comunicações adiante e que merecem uma séria atenção. Então, nós vamos ver a primeira aqui, que é de Lamennais. Os espíritos na erraticidade, vamos lembrar que erraticidade é o plano espiritual de todos aqueles que precisam reencarnar para acertar as suas contas. Então, aqui eu falo por mim, estamos todos na erraticidade. Só os espíritos missionários, os espíritos que não precisam mais, que vêm na Terra em missão, vêm para nos ajudar, não precisam mais encarnar na Terra, não tem mais acertos aqui na Terra, esses estão fora da erraticidade. Todos os outros estão na erraticidade. Então, os espíritos na erraticidade estão evidentemente do ponto de vista das existências inativos e na espera. Entretanto, podem espiar desde que o seu orgulho, a tenacidade formidável e rebelde de seus erros não os retenha no momento de sua ascensão progressiva. Disso tendes um exemplo terrível na última comunicação desse criminoso endurecido, se debatendo
contra a justiça divina que o constrange depois da dos homens. Né? Porque ele foi preso, provavelmente deve ter sido decapitado, e ele está sofrendo ali justamente pela luz. É muito interessante essa comunicação. Então, nesse caso, a expiação, ou antes, o sofrimento fatal que os oprime, em lugar de lhes aproveitar e de fazê-los sentir a profunda significação de suas penas, exalta-os na revolta e faz brotar neles esses murmúrios que nas escrituras, em sua poética eloquência, chama ranger de dentes. Então nós vamos ver nas parábolas, né, que será jogado no monturo e que será jogado, né, no ranger de dentes. Isso é o símbolo que a gente vê, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, da reencarnação. Né? Esse ranger de dentes é o sofrimento, é a dor que se passa aqui encarnado para aprender. Então, por isso que ele continua aqui. Né? Aqui é o Lamennais, continua. Né? Sobre a questão do ranger de dentes. Né? Imagem por excelência, a imagem do ranger de dentes é a imagem da dor, é a imagem do sofrimento e a expiação aqui no planeta Terra. Sinal do sofrimento humilhado, mas insubmisso. Então, aqueles que já estão num processo de aprendizado maior, vai ver nessas dores, do aprendizado, lições para serem aprendidas. E aqueles que estão, como este irmão aqui, revoltados, vão passar por essa dor sem tirar dela o aprendizado que ela traz. Por isso que ele diz aqui, sinal do sofrimento humilhado, mas insubmisso. Perdido na dor, mas cuja revolta é bastante grande ainda para recusar reconhecer a verdade da pena e a verdade da recompensa. Então ele está perdido na dor, porque ele não está aproveitando essa dor para ver o aprendizado, tudo aquilo que ele tem por aprender para poder se modificar. Os grandes erros, frequentemente e mesmo quase sempre, continuam no mundo dos espíritos. A pessoa não muda porque desencarnou. Ela continua, né, com o seu orgulho, continua com seus grandes erros, com seus grandes defeitos após o desencarne. Do mesmo modo, as grandes consciências criminosas continuam iguais depois do desencarne. Se ele, apesar de tudo, e se pavonear diante do infinito, parece aquela cegueira do homem que contempla as estrelas e que as toma por arabescos de um teto, tal como acreditavam os gauleses do tempo de Alexandre. Os gauleses é um povo que vivia onde hoje é a França, parte da Itália, a Suíça e um pedaço dos Países Baixos, né? Uma região muito grande de homens muito fortes, né? Destemidos, homens e mulheres, porque iam à guerra homens e mulheres, né? E o sacerdote gaulês é um druida. Vamos lembrar que Kardec adotou o nome de Allan Kardec, né? O professor Hippolyte, adotou o nome de Allan Kardec por ter sido ele um druida, ou seja, um sacerdote dos gauleses. E essa colocação aqui dos gauleses de que é como se fosse um teto, né? O céu estrelado, né, dentro da concepção deles era como um teto. E eles não tinham medo da morte. Eles, de uma certa... Por isso que eles eram invencíveis, era tão difícil lutar com eles. Porque enquanto a morte, a possibilidade de morrer assustava os povos, os gauleses não. Eles achavam a morte um prêmio, o plano espiritual, a vida melhor. Então, às vezes, muitos deles se despiam, né? Os soldados de Alexandre com armadura, com capacete, o que eles faziam? Eles tiravam toda a roupa e iam nus lutar contra esses soldados. Então, eles eram assustadores. Por isso as histórias, né, que a gente vê dos gauleses, uma série de histórias, mas porque eles eram... a cultura deles, da vida após a morte, era muito forte e eles não temiam a morte. Então eles não temiam nada. Né? Há o infinito moral. Miserável infinito é aquele
que, sob o pretexto de continuar as lutas e as fanfarrices abjetas da terra, não vê mais longe no outro mundo que este. Então a pior coisa é o espírito que não consegue enxergar no mundo espiritual, após o desencarne, os ensinamentos, os esclarecimentos, todas as possibilidades que existem no mundo espiritual. É o que o Lamennais coloca. Há o infinito moral, né? Tudo aquilo que se pode aprender, o que se pode modificar, o que se pode melhorar. Miserável, ínfimo, eu falei errado, né? Eu falei infinito, não. Miserável, ínfimo, né? O menor possível. Ínfimo é aquele que, sob o pretexto de continuar as lutas e as fanfarrices abjetas da terra, não vê mais longe no outro mundo do que esse. Não consegue enxergar a amplitude, a beleza do mundo espiritual. Continua vendo no mundo espiritual como via aqui na terra. Para aquele, né, para esse que está nessa situação, para aquele, a cegueira, o desprezo dos outros, a egoísta e mesquinha personalidade e a detenção do progresso. Não é senão muito verdadeiro, ó homens, que há um acordo secreto entre a imortalidade de um nome para deixar a terra e a imortalidade que conservam realmente os espíritos em suas provas sucessivas. Então, o que a Lamennais está colocando, existe, né, a questão aqui na Terra, a imortalidade de um nome, né, os imortais, aqueles que marcaram o nome na história, e aí ele coloca aqui a diferença que existe, né, a imortalidade de um nome para deixar a Terra e a verdadeira imortalidade que conservam realmente os espíritos em suas provas sucessivas, porque nós somos imortais. E nas nossas provas sucessivas, nós vamos cada vez mais nos aprimorando, cada vez mais rápido, se nós soubermos aproveitar as chances e as possibilidades que nos apresentam. E parados no tempo e no espaço, como esse espírito, se mantendo ali no plano espiritual, sem se arrepender, sem querer se modificar. Continua ali orgulhoso. Mas a gente vê que, graças a Deus, misericórdia de Deus, ninguém está desamparado, todo mundo é assistido. A gente vê aqui o Kardec colocando que depois ele se modificou. Aí nós vamos ver o segundo espírito, que é Erasto. Vamos lembrar que Erasto foi um discípulo de Paulo, né? De Paulo de Tarso. Precipitar um homem nas trevas ou nas ondas de luz, o resultado não é o mesmo? É o que ele está colocando. Precipitar um homem nas trevas, né, na escuridão total, ou nas ondas de luz que também cegam. O Erasto pergunta aqui: o resultado não é o mesmo? Num e no outro caso, não vê nada que o cerca e se habituará, mesmo mais rapidamente, à sombra que a triste claridade elétrica na qual pode estar imergido. Portanto, o espírito que se comunicou na última sessão exprime bem a verdade de sua situação quando exclama, abre aspas, eu me livraria bem desta odiosa luz, fecha aspas, porque a luz para ele é odiosa, porque ela está ferindo, machucando, ofuscando a sua vista. Com efeito, essa luz é tanto mais terrível, tanto mais pavorosa quanto o atravessa completamente e que torna visíveis e aparentes os seus mais secretos pensamentos, deixando ali à mostra todos os seus pensamentos, sentimentos, e a gente vê que ele está ali também revivendo os crimes que ele cometeu, né, no pensamento. Aí está um dos lados mais rudes do seu castigo espiritual. Ele se encontra, por assim dizer, enterrado na casa de vidro que pedia Sócrates. E está aí ainda o ensinamento, porque o que foi a alegria e a consolação do sábio, que era o que Sócrates mais pedia, torna-se a punição infamante e contínua do mal, do criminoso, do parricida, né, do assassino, espantado na sua própria personalidade.
A casa de vidro de Sócrates é uma metáfora que o Sócrates colocava de que ele gostaria de viver numa casa de vidro, ou seja, onde todos pudessem ver tudo o que estava acontecendo, ou seja, ele viver num lugar transparente, onde todos pudessem ver o pensamento, o sentimento, nada ficasse oculto. Nos planos superiores é assim. E ele estava ali como que numa casa de vidro iluminado, onde tudo estava à mostra, e esse era o seu castigo. Então, o que era um pedido, né, um sonho de Sócrates, e com certeza para onde ele foi, porque é um espírito iluminado, onde tudo é transparente, essa transparência, essa luz, para esse espírito que se manifestou era um castigo. Compreendeis, meus filhos, a dor e o terror que devem constranger aquele que, durante uma existência sinistra, se comprazendo em combinar, a maquinar os mais tristes crimes no fundo do seu ser, onde se refugiava como um animal selvagem em sua caverna, e que hoje acha-se caçado para esse reparo íntimo, onde se esquiva os olhares e a investigação dos seus contemporâneos? Agora a sua máscara de impassividade foi-lhe arrancada, e cada um dos seus pensamentos se reflete sucessivamente em sua fronte. Então ele está ali vivenciando com seus pensamentos, com seus sentimentos, e o que é pior, com as suas atitudes, com tudo aquilo que ele fez, ele está vislumbrando, reverberando na sua mente. É o seu maior castigo. Sim, doravante nenhum repouso, nenhum asilo para esse formidável criminoso. Cada mau pensamento, e Deus sabe se sua alma os exprime, se trai por fora e por dentro dele, que estão aparentes, né? Se trai por fora e por dentro dele, como a um choque elétrico superior. Ele quer se esconder da multidão, e a luz odiosa atravessa-o continuamente cada dia. E ele quer fugir. Fugiu em corrida ofegante e desesperada, através dos espaços incomensuráveis, e por toda parte a luz. Ele quer fugir, não consegue fugir da luz. Por toda parte os olhares que mergulham nele, e se precipita de novo a perseguir a sombra, à procura da noite. E a sombra e a noite não estão mais para ele. Procura o repouso, procura dormir. A noite é o símbolo do repouso, do descanso. Ele não tem repouso, ele não tem como dormir, ele não tem esse descanso. Ele está o tempo todo com aquela luz ofuscante e ferindo como flecha o corpo perispiritual dele. Então é um castigo muito terrível, muito dramático, né? Chama a morte em sua ajuda, né? Ele fala aqui daqueles que chamam pela morte. O Erasto está colocando aqui: chama a morte em sua ajuda, mas a morte não é senão a palavra vazia de sentido. Ele já está morto, ele não tem como morrer de novo, é eterno. O infortunado foge sempre, caminha para a loucura espiritual, castigo terrível, dor medonha, onde se debaterá consigo mesmo para se desembaraçar de si mesmo. Então ele vai ficar ali combatendo consigo mesmo para se desembaraçar de si mesmo, até que ele se arrependa, até que ele queira se modificar. É uma dor terrível, um sofrimento atroz. É o que o Erasto está colocando aqui. Tal é a suprema lei além da terra. É o culpado que se torna por si mesmo seu mais inexorável castigo. Quer dizer, o seu castigo mais implacável. Não vão vir juízes para nos julgar. Não vão vir espíritos para nos acusar. É a nossa consciência que nos castiga. Como ele coloca aqui, é o culpado que se torna por si mesmo seu mais implacável castigo. O maior castigo deste irmão são as suas próprias lembranças, os seus sentimentos, a mostra ali o tempo todo aquela luz absurda que o ofusca e o fere. Quanto tempo isso durará? É a pergunta que Erasto faz.
até a hora em que a sua vontade, enfim, enfim, vencida, se curvará sob a opressão pungente do remorso, e onde a sua fronte soberba se humilhará diante de suas vítimas apaziguadas e diante do Espírito de justiça. Então essa dor vai durar até que ele se arrependa, até que ele peça perdão para suas vítimas, até a hora que ele esteja pronto para expiar, para depois ficar pronto para ressarcir cada uma das suas vítimas, cada erro que ele cometeu. E notai a alta lógica das leis imutáveis. Nisso ainda ele cumprirá o que escreveu na sua altiva comunicação, tão categórica, tão lúcida e tão tristemente cheia de si mesmo, que deu na última sexta-feira em se livrando por um ato da sua própria vontade. Que a psicografia que ele deu ali na última sexta-feira, né, por um ato da sua própria vontade, mostrando ali toda a dor que ele passou. Assinado Erasto. E nós vamos ver aqui a terceira comunicação de Jean Renaud. A terceira. Perdão. A justiça humana não faz exceção da individualidade dos seres que ela castiga. Medindo o crime pelo próprio crime, atinge indistintamente aqueles que o cometeram, e a mesma pena alcança o culpado sem distinção de sexo e qual seja a sua educação. A justiça divina procede de outro modo, que aqui ele está falando da justiça humana, não faz exceção da individualidade dos seres que ela castiga. E agora ele vai aqui, a justiça divina procede de outro modo. As punições correspondem ao grau de adiantamento dos seres às quais são infligidas. Ou seja, a punição está dentro da capacidade que os seres que está sendo punido têm de entender aquela punição e aprender com ela, porque o que Deus quer é o aprendizado. Então, um ser primitivo que ainda não tem condições de entender que o que ele fez está errado, ele não vai ser punido por aquilo. Ele só será punido quando ele continuar no mesmo erro, após ele receber o esclarecimento de que aquilo é errado. Aí sim, ele será punido pelo erro. É isso que é importante a gente entender na misericórdia da justiça de Deus. Vou repetir. A justiça divina procede de outro modo. As punições correspondem ao grau de adiantamento dos seres às quais são infligidas. A igualdade do crime não constitui a igualdade entre os indivíduos. Dois homens culpados no mesmo grau podem estar separados pela distância das provas que mergulham um na opacidade intelectual dos primeiros círculos iniciadores, ao passo que o outro, tendo-os ultrapassado, possui a lucidez que livra o espírito da perturbação. Então vai depender do tipo e da capacidade, da experiência e da instrução que esse espírito já recebeu. Não são então mais as trevas que castigam, mas a acuidade da luz espiritual. Então um que tenha cometido o mesmo crime que ele pode ser jogado nas trevas, está ali na escuridão. Ele está sendo castigado pela luz porque intelectualmente ele já teve alguns esclarecimentos, ele já teve a oportunidade de receber esclarecimentos e não se utilizou do conhecimento intelectual que tem para se melhorar. Por isso o castigo dele é maior. Porque ele está sendo cobrado por algo que ele já havia recebido o esclarecimento de que não poderia realizar, não poderia fazer. É isso que ele está colocando. Não são então mais as trevas que castigam, mas a acuidade da luz espiritual. Ela atravessa a inteligência terrestre e fala sentir a angústia de uma praga
posta ao vivo. Os seres desencarnados que perseguem a representação material de seu crime sofrem o choque da eletricidade física. Sofrem pelos sentidos. Aqueles que já estão desmaterializados pelo espírito sentem uma dor muito superior, que aniquila com as suas ondas amargas ao recordar os fatos para não deixar subsistir as ciências de suas causas. Então, um está sofrendo ali um choque como se da eletricidade física, um choque elétrico. O outro, por ter mais conhecimento e, portanto, o erro ser maior, porque já tem um aprendizado, já tem uma capacidade intelectual, ele sofre uma dor muito superior, uma dor que aniquila com as suas ondas amargas. O espírito continua aqui. O homem pode, pois, apesar da criminalidade de suas ações, possuir um adiantamento interior, e ao passo que as paixões o fazem agir como um animal. As suas faculdades aguçadas elevam-no acima da espessa atmosfera das camadas inferiores. A ausência de ponderação do equilíbrio entre o progresso moral e o progresso intelectual. Então, quando a pessoa tem o progresso intelectual, mas não tem o moral, que é o que ele está colocando aqui, né? A ausência de ponderação do equilíbrio entre o progresso moral e o progresso intelectual produziu as anomalias muito frequentes nas épocas de materialismo e de transição. Tem muito progresso intelectual, tem muito conhecimento, mas não tem moral. Então, a dor, a situação que vai vivenciar é muito pior daquele que não tem o progresso moral, mas também não tem o intelectual, não tem o conhecimento. Então vai ser cobrado menos. Então, quanto mais se tem, mais será cobrado. A luz que tortura o espírito culpado é, pois, e bem, o raio espiritual inundando de claridades os refúgios secretos do seu orgulho e descobrindo-lhe a inutilidade do seu ser fragmentário. Então aí, os primeiros sintomas e as primeiras angústias da agonia espiritual que anunciam a separação ou dissolução dos elementos intelectuais, materiais, que compõem a primitiva dualidade humana e devem desaparecer na grande unidade do ser perfeito. Nós vamos viver essa dualidade, bem e mal que existe dentro de nós, nós vamos viver essas guerras internas até nós nos aprimorarmos, né, e não teremos mais essa dualidade quando atingirmos a perfeição, né, quando formos espíritos puros. Assinado Jean Renaud. E aqui vem uma nota do Kardec. Estas três comunicações obtidas simultaneamente se completam uma pela outra. Vamos lembrar que é sempre por psicografia. Essas três psicografias foram recebidas simultaneamente na análise desse espírito infeliz, né? Então, estas três comunicações obtidas simultaneamente se completam uma pela outra e apresentam o castigo sob um novo aspecto eminentemente filosófico e racional. É provável que os espíritos, querendo tratar esta questão segundo um exemplo, terão provocado com esta finalidade a comunicação espontânea do espírito culpado. Então ele acredita que foram os próprios espíritos que fomentaram essa comunicação para que fosse um exercício ali de estudo e de aprendizado. Kardec continua. Ao lado deste quadro tomado sobre o fato, eis para estabelecer um paralelo aquele que um pregador, pregando a quaresma em Montreuil-sur-Mer, não sei se é assim que se pronuncia, em 1864, traçou do inferno. E aqui nós vamos ver a colocação de um pregador, né? Como ele coloca aqui, um pregador, ou seja, um católico, né? Um frei, um padre ou um diácono, alguém ligado à igreja, que vai colocar essas palavras em relação a como a igreja vê o inferno. Então as palavras dele são dentro do conhecimento e dentro digamos assim, dos dogmas da igreja católica, né? Então abre aspas aqui, palavra do pregador.
O fogo do inferno, perdão, o fogo do inferno é milhões de vezes mais intenso que o da terra. E se um dos corpos que lá se queimam, sem se consumir, viesse a ser repelido sobre o nosso planeta, ele o empestearia de uma extremidade à outra. O inferno é uma vasta e sombria caverna, crivada de pregos pontudos, de lâminas, de espadas bem afiadas, na qual são precipitadas as almas dos condenados. Fecha aspas. Então ele falando aqui do inferno, e a gente vê como é muito parecido a dor, né, a luz que o atinge como se fosse uma flecha, né, trespassando o corpo, o perispírito dele, o corpo sutil. Então ele está colocando aqui uma ideia dogmática do inferno, mas a gente metaforicamente a gente vê que a situação e a dor moral que esse espírito sente é muito parecida com essa dor, né, desses dogmas que são colocados. Né? E aí ele coloca aqui, ver a Revista Espírita, de julho de 1864, página 199. Lembrando sempre que a Revista Espírita é um laboratório do Kardec. Ele colocava na revista, depois ele via qual eram as respostas, tudo que ele recebia das cartas, das colocações acerca daquilo que foi colocado na revista, e ali ele tirava o entendimento e aí ele afastava aquilo dos ensinamentos ou ele colocava nos livros que eram colocados. A Revista Espírita sempre tem que ser olhada como um laboratório do Kardec, onde o Kardec fazia os seus experimentos. E nós paramos por aqui. Vamos continuar no nosso próximo estudo com um outro espírito endurecido. Até lá!